Olá, bom dia, amados. Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sejam comigo, contigo e com toda a nação brasileira. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos purifique de todo pecado e nos lave de toda injustiça, e seja nosso escudo contra todas as adversidades do mal. Queremos iniciar nessa manhã o nosso encontro, primeiramente engrandecendo ao Senhor, louvando e bendizendo o seu nome, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. O Senhor tem nos dado a oportunidade da vida, por isso estamos hoje aqui mais uma vez unidos nesse vídeo, nessa gravação, para falarmos da palavra de Deus. Vamos primeiramente orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças nesta manhã pelo privilégio da vida. Entramos na tua presença pelo sangue glorioso de Jesus, glorificando e bendizendo o teu santo nome, engrandecendo ao Senhor, que é digno de louvor. Meu Deus, nós consagramos esse dia a Ti, Pai. Consagramos a nossa vida, consagramos nossa família, tudo aquilo que temos e somos, nós consagramos ao Senhor e pedimos a cobertura do Teu sangue. Pedimos, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, a presença dos Teus anjos, Pai, que nos dão proteção e livramento. Queremos pedir aqui neste dia, Senhor meu Deus, que o Senhor nos conceda dos mais altos céus conhecimento e entendimento, sabedoria e inteligência, discernimento e revelação, Pai, da Tua palavra. Revela-nos, Senhor, a Tua palavra. Fala conosco, vem nos ensinar, Pai, a usar as armaduras espirituais que o Senhor disponibilizou para nós através da Tua palavra, e que o sangue de Jesus as concretizou, meu Deus, quando Ele se entregou em sacrifício na cruz. Nos ajuda a usar, Senhor, meu Deus, as armas da nossa milícia, para que possamos vencer todas as adversidades do mal, Senhor, todas as batalhas, todas as guerras, as pelejas, os enfrentamentos, pedindo sempre que o Senhor Jesus esteja diante de nós com seu exército, porque é Ele que nos garante a vitória. Por isso nós glorificamos o teu santo nome nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje vamos falar acerca de adoração. Nós falamos sobre 4 armas da nossa milícia, embasada em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós temos a adoração, a palavra, a oração e o jejum como armas espirituais, como as mais importantes armas espirituais. Existem outras, mas eu quero me deter em compartilhar com vocês apenas essas 4, por enquanto. Nós falamos sobre o jejum nos últimos 2 vídeos e hoje vamos falar acerca da adoração. A palavra de Deus sobre adoração em João 4, 23 e 24 diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que é uma adoração em espírito? A adoração em espírito é uma adoração genuína, verdadeira, aquela que vem do teu coração, aquela que reflete a natureza de Cristo. Isso é uma adoração genuína, uma adoração em espírito. Porque muitas vezes nós estamos adorando o Senhor com nossos lábios, mas os nossos pensamentos estão em outro lugar. Nós estamos adorando com os lábios, estamos pensando no que fazer na hora do almoço, em buscar as crianças na escola, em terminar um trabalho, e não conseguimos alinhar o nosso pensamento com os nossos lábios, com a adoração que está saindo dos nossos lábios. Então, quando nós adoramos o Senhor em espírito, nós estamos nos concentrando naquele louvor, naquele cântico que está saindo da nossa boca. Nós estamos ouvindo a letra, procurando entender o que ela diz para o Senhor, porque não é para mim. Aquele louvor, aquela adoração é para Deus.
Então nós temos que buscar de Deus foco para poder adorar em espírito, foco no momento da adoração. De preferência, né, que tenhamos um lugar onde nós possamos ficar quietinhos ali e adorar o Senhor naquele lugar. Se ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, então como é também adorar em verdade? Adorar em verdade é quando nós adoramos dentro da sua palavra, não apenas com atos externos ou apenas louvores cantados pelos nossos lábios sem nenhuma atenção. Quando nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, há um foco no momento da adoração, há uma concentração no momento da adoração. Aquele momento ali é para o Senhor e temos que, de todas as maneiras, lutar para que pensamentos intrusos não venham roubar esse momento de adoração a Deus. Pode observar, quando você for adorar o Senhor, se seu pensamento fica ali concentrado 100% na adoração, ou se você fica pensando em outras coisas que não seja naquele momento. Faça um teste, observe. Eu busquei um estudo, né, acerca da adoração e vou tentar ser breve. Mas eu queria trazer referências bíblicas para que você pudesse entender a adoração como uma arma de guerra. A palavra de Deus ela nos mostra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, a história do rei Jeosafá. Os amonitas vieram contra o rei, contra o povo, né, de Judá, e o rei Jeosafá foi para o pátio do palácio e ali convocou o povo e falou para todo o povo o que estava acontecendo. E ali mesmo ele se quebrantou diante de Deus e o povo também. E do meio do povo surgiu um profeta. E esse profeta disse assim para ele: o Senhor manda te dizer que te dará vitória. Pega os teus levitas com as suas trombetas e vai para determinado lugar. E ali, quando o povo adversário, os amonitas, aparecerem, vocês vão tocar as trombetas e adorar. E vocês vão ver o grande livramento que o Senhor trará. E assim Jeosafá fez. Jeosafá, ele venceu aquela guerra. Não foi somente por causa, digamos assim, dele ter buscado ao Senhor naquele momento de aflição. Foi muito mais além. Foi além disso. Além dele ter buscado, ele colocou o coração dele em adoração e obediência à direção divina. Quando ele adorou debaixo de uma instrução divina. Um profeta falou que era para ser dessa forma e ele recebeu essa palavra como vinda de Deus e creu e foi junto com os levitas com suas trombetas, e no momento da guerra, eles tocaram as trombetas e Deus fez com que os inimigos entrassem em conflito um com o outro e acabassem fugindo. Existem outros casos semelhantes na palavra de Deus. Eu creio que vocês vão lembrar do livro de Josué, no capítulo 6, quando fala acerca da queda das muralhas de Jericó. Qual foi a estratégia ali? Que deveriam rodear a cidade por 6 dias e no 7º dia rodear a cidade 7 vezes e ao término dessa caminhada, os levitas deveriam tocar as trombetas bem alto e o povo iria gritar. Iria gritar. E exatamente nesse momento as muralhas caíram por terra. E aquela dificuldade ali foi derrotada diante dos olhos de Josué e todo o seu povo. Mais uma vez, uma estratégia de obediência à direção divina através da adoração. E a outra que nós temos é Gideão. Gideão no livro de Juízes, capítulo 7. Gideão também foi afrontado pelos amonitas e ele foi e recebeu a mesma estratégia. Vai para diante do teu adversário no monte, leva teus levitas com as trombetas e toca as trombetas. E assim aconteceu novamente. O povo que vinha contra Gideão começou a guerrear um contra o outro e acabaram fugindo também
fugindo porque ficaram perturbados. Porque enquanto eles adoram o Senhor, confunde os inimigos. Enquanto nós adoramos ao Senhor, o Senhor confunde os nossos adversários espirituais, principalmente os espirituais. E também aqueles que estão nesse plano físico, pelejando contra nós. Então, eu fiz um estudo ontem acerca da adoração, para falar para os irmãos que a adoração como arma, ela é espiritual, profética e governamental. Por quê? Porque a adoração, ela ativa o agir direto de Deus. Ela ativa, ela faz com que Deus entre na luta por nós, que a guerra não seja mais nossa, mas seja do Senhor. Então, eu fiz aqui um estudo e vou citar 8 pontos sobre a adoração dentro de uma guerra espiritual. Primeiro, a adoração ela desloca a guerra do plano humano para o sobrenatural. Já não é mais a tua luta, já não é mais o teu combate, já não é mais a tua batalha, mas é a do Senhor. A partir do momento que você começa a adorar, é o Senhor que vai agir. É o Senhor que vai trazer a estratégia dele e vai agir contra os nossos adversários. O segundo ponto, o adorador abre mão do controle e entrega a guerra para o Senhor. Aí, nesse ponto, o adorador ele deixa de ser autossuficiente, ele deixa de depender dele mesmo. Ele diz: olha, Senhor, eu não posso fazer nada, mas tu podes. E enquanto eu te adoro, eu sei que tu vais derrotar meus inimigos. Ou seja, ele abre mão do controle da situação. Ele entrega nas mãos do Senhor como uma forma de dependência de Deus. O terceiro tópico, Deus assume a condução do conflito e se coloca acima do problema. É Deus quem vai conduzir. E ele se coloca acima porque ele é o Todo-Poderoso. Não há exército na face da terra, não há exército no mundo espiritual que possa combater e derrotar o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. O outro tópico, quando Deus é entronizado dentro da guerra, as forças contrárias perdem o domínio. Por quê? Porque o domínio pertence ao Senhor. É dele a força, é dele o domínio. No Salmo 46 diz que ele põe fim a qualquer guerra, ele termina qualquer conflito, ele derrota qualquer exército. Então, quando nós estamos adorando ao Senhor, ele está sendo entronizado na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, na nossa situação. Nós estamos em plena dependência do Senhor. E aí as forças contrárias, elas perdem o domínio da batalha. E, consequentemente, perdem. Outro tópico, Deus habita em meios a louvores. Isso está no Salmo 22, 3. Então, o louvor, ele cria uma atmosfera divina. Se Deus está no meio dos louvores, quando nós começamos a louvar, é Deus que está ali tomando conta daquela atmosfera, daquele ambiente. E aquilo que é humano se torna divino e Deus age. Deus age contra o nosso inimigo sem que tenhamos que lutar. Outro ponto, os inimigos ficam confundidos. Aquilo que aconteceu com Gideão, aquilo que aconteceu com Jeosafá, aquilo que aconteceu com Josué, os guerreiros na batalha de Ai, e os guerreiros ficam confundidos, os guerreiros adversários ficam confundidos, perdem a direção, e como que eles vão lutar sem uma direção? O que eles têm a fazer é fugir, é bater em retirada. E é isso que acontece, quando nós colocamos o nosso Deus que habita no meio dos louvores diante das guerras que enfrentamos. Outro tópico é que a adoração protege o coração do adorador. Provérbios 4:23 diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. O outro tópico é: adoração é um ato profético. Antes da vitória visível, é declarada a fé no que Deus já decretou. Então, a adoração como um ato profético, ela vem antes da vitória visível.
Antes mesmo de nós vermos concretizada a vitória nesse plano, a vitória já vem no mundo espiritual para nós. Por quê? Porque nós tivemos fé naquilo que o Senhor decretou, na estratégia que Ele nos deu, na direção divina que veio da parte dele. Há pessoas que fazem propósito, vou cantar 3 louvores antes da campanha, vou cantar 7 louvores, vou fazer 1 hora de adoração. Então são propósitos, são direções divinas que o Senhor nos entrega para que possamos usar a adoração a nosso favor. A adoração ela é a forma mais elevada de se enfrentar uma guerra, creia nisso. Porque acontecem situações na vida da gente que a gente não consegue nem falar com Deus. A gente não consegue abrir a boca para proferir uma oração, uma palavra. Muitas vezes a gente só chora. Quando eu me encontro nesses momentos, a única coisa que eu faço é me ajoelhar, colocar um louvor e ficar de cabeça baixa ali adorando o Senhor. E acredite que a adoração ela tem um poder tremendo. Eu quero finalizar essa palavra dando um testemunho ontem. Ontem eu passei muito mal, né? Houve um contra-ataque do inferno e eu passei muito mal. E eu cheguei a sentir a presença da morte. Mas aí eu comecei a orar, né? Eu já estava medicada, então eu comecei a orar. E de repente veio à minha mente esse estudo que eu tinha acabado de fazer na noite anterior. E eu disse: sabe de uma coisa, eu vou adorar. E já no primeiro louvor, nas primeiras frases do louvor que eu comecei a entoar, eu entoei vários louvores ao Senhor, perdi as contas, mas logo no primeiro, logo no início, eu já senti aquela opressão de morte ir embora. Aquele sufoco da morte, sabe? Ondeando, ir embora. Na mesma hora, o meu coração se encheu de uma alegria, se encheu de um contentamento que eu não sabia explicar. E eu entendi que Deus me fez constatar essa palavra que hoje eu estou compartilhando com você. Ele disse: está vendo que a palavra que eu te entreguei ontem, ela funciona? E eu fiquei muito maravilhada com Deus. Porque a partir do momento que eu comecei a entoar, logo nas primeiras frases do louvor, já veio aquele refrigério, sabe? Aquele alívio, aquela sensação de alegria, de liberdade, porque eu estava até então, desde a manhã até mais ou menos umas 3 da tarde, sentindo aquela presença da morte. E eu sabia que era um contra-ataque espiritual, porque é assim que o inimigo faz quando ele vê que nós estamos semeando a palavra do Senhor, quando ele vê que nós estamos alimentando o reino de Deus, né? Compartilhando essa palavra que é viva, que é pão, que é água, essa palavra que é alimento. Ele tenta de alguma maneira nos oprimir, para nos paralisar, para nos colocar medo. Ele tenta nos colocar medo para que a gente pare de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Mas é nessa hora que a gente usa as armas espirituais. E ontem Deus me fez constatar que a adoração é uma arma tremendamente poderosa. Ela afugenta o inimigo. E eu louvo a Deus por essa experiência que eu tive. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que você também possa experimentar quando você estiver passando por tribulações. Experimente adorar o Senhor. Coloque um louvor e comece a cantar junto, mas focado naquilo que o louvor está dizendo. Não com a mente em outro lugar. Não divagando por outros assuntos. Não, mas ali, centrado em adorar a Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças nessa manhã. Exaltamos, bendizemos e glorificamos, Senhor, o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos te pedido conhecimento e entendimento, nós temos te pedido sabedoria e inteligência, nós temos te pedido revelação e discernimento da tua palavra e o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos colocado, Senhor meu Deus, para vivenciar muitas situações onde nós podemos constatar que a tua palavra é verdadeiramente viva e eficaz.
ela é viva porque se move, é eficaz porque funciona. Por isso, Senhor, nós somos socorridos por ela quando estamos em aflição. Senhor, nessa manhã, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja visitando cada uma das pessoas que for assistir esse vídeo, Pai. Senhor, toca no coração dessa pessoa, reaviva, Senhor, a chama do teu espírito, Pai. Senhor, traz a salvação, a certeza da salvação à sua vida, meu Deus. Que a cada dia ela sinta cada vez mais a necessidade, Senhor, de te buscar, de te conhecer, de ter um relacionamento estreito contigo, Pai. Em nome de Jesus. E que isso, Senhor, meu Deus, faça com que ela se sinta também, meu Deus, um multiplicador da tua palavra. Que ela se sinta, Senhor, um discipulador, Pai. No nome de Jesus Cristo. Senhor, visita a sua causa. Eu não sei o que ela está passando, eu não sei se ela está enferma, se está passando por necessidade financeira, se está desempregada. Eu não sei se ela está no hospital ou no presídio. Eu não sei onde essa pessoa está, nem o que ela está vivendo. Mas o Senhor que sonda mentes e corações sabe, Pai. Então visita cada uma delas nessa manhã nas suas necessidades, Senhor, meu Deus. Guarda a vida dessa pessoa, dá a ela a oportunidade de vida, Senhor, para crescer, Senhor, no teu reino, para te conhecer mais e melhor, para que ela tenha prazer, Senhor, em divulgar a tua palavra, em levar a tua salvação, em levar, Senhor, a cura, em levar, Senhor, meu Deus, a libertação, Pai, em nome de Jesus. E eu quero te agradecer porque tu me concede esse privilégio. Todos os dias o Senhor me levanta para que eu possa, meu Deus, cumprir essa missão. Então abençoa, meu Deus, cada um dos meus irmãos nessa hora. No nome santo e poderoso de Jesus. Traz cura àquele que está doente, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus. Traz paz àquele que está atormentado. Senhor, traz recursos para aquele que está desempregado. Abre portas, Senhor. Só tu conhece, Pai, a necessidade de cada um. Mas nós queremos também te agradecer, porque o Senhor não nos desampara, não nos deixa só. O Senhor está conosco todos os dias. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele não mentiu, Ele está conosco todos os dias. E louvado seja teu nome. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Nós pedimos a tua bênção, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Graça e paz, queridos. Bom dia.